Amém. Então, eu queria chamar aqui o pastor Elcio, que é um irmão em Cristo e que vai estar ministrando a palavra para a gente hoje. Isso também era surpresa, olha aí, ninguém sabia. Mas o pastor Elcio é pastor na Igreja Batista do Garcia. Você sabia, eu não preciso ter constrangimento, porque os seus cabelos brancos já dizem que você é bem mais velho que eu. Nem tanto, né? É porque tem uma discrepância aqui, porque eu também tenho um cara de muito novo. Mas assim, eu lembro de você quando eu tinha 20 anos. Naquele dia que você foi lá? Eu lembro de você eu indo lá com o Carlos Sá na Igreja Batista do Garcia, e você com reuniões na casa dele e tal, e dizia assim, pô, aquele... Amém, pois é. Então o pastor Elcio já é um pastor aqui na cidade de referência, um pastor honrado, uma pessoa que Deus tem usado para abençoar não só a comunidade local, mas o reino como um todo, né? E ele abençoa esse reino desde, como eu disse, desde quando, antes de eu casar, eu já o conhecia. E eu tenho 19 anos de casado, então é alguém que o Senhor, de fato, tem mostrado como sendo uma contribuição sem igual para essa igreja na cidade. E hoje nós estamos tendo o privilégio dele estar ministrando a palavra aqui para a gente. Vamos orar por ele? Senhor, nós oramos pelo teu filho, pedimos que o Senhor encha o coração e a boca, para que ele, ao abrir, fale de todas as coisas que vêm do Senhor, que vêm da tua palavra, que vêm para acrescentar mais entendimento ao teu reino. Pai, que o teu filho se sinta em casa, porque ele fala a ovelhas que são do Senhor e não nossas, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Graça e paz a todos vocês. É interessante que quando Samuel falou do primeiro encontro, a memória dele está bem melhor que a minha, né? Aí eu não me lembrei, não é? E eu não me imaginava que fazia tanto tempo, Samuel. Você já tem 19 anos, né, Bia, de casado? Uau, pois é, que coisa, hein? A gente está feliz demais de estar aqui hoje com vocês. Eu tive a oportunidade de estar na época que a igreja estava se reunindo lá no hotel, não é isso? E assim, a gente tem acompanhado Samuel e se alegrado muito com a graça que Deus tem dado para ele. E ele faz as coisas serem simples e as pessoas compreendem e são encantadas por Jesus. Ele tem sabido atrair pessoas para o lugar certo, para a pessoa certa, né? Para a pessoa de Jesus. Temos sido muito abençoados por Samuel. Ele já ministrou para os jovens da nossa congregação, num retiro. E estamos aguardando, vamos ver se hoje eu consigo agendar uma data ainda esse ano, para Samuel estar lá. E falando em jovens, eu estou aqui acompanhado de um deles, é o João Marcos, é o meu caçula, não é? Lá são 3 rapazes, e eu brinco dizendo que é 1 Pedro, 2 Samuel e 3 João, está aqui com a gente, não é? É uma alegria muito grande poder servir ao Senhor aqui junto com vocês hoje, adorarmos. Já tenho sido muito abençoado aqui, conhecendo outros pastores também, não é? Eu queria até deixar um convite para os pastores. A gente, agora dia 28, segunda-feira, eu sei que é um péssimo dia, mas é um dia tão ruim que de repente fica até bom, né? Que ninguém marca nada, né? Segunda de manhã, ninguém tem coragem de fazer uma coisa dessa. E aí a gente vai ter um café lá no Garcia, para nós orarmos. Nós estamos orando por um mover de transformação na cidade do Salvador. E temos nos mobilizado para que também naqueles dias do carnaval não haja um blackout espiritual na cidade. A igreja esteja ligadíssima, esteja sendo sal e luz, não é? E a gente tem visto uma derrocada do carnaval também aqui na cidade, mas também há realidades espirituais muito desafiadoras, e a gente quer conversar e orarmos juntos sobre isso. Não sei, Samuel, se você vai estar por aí nesse período, não é?
mas também aos pastores. Segunda-feira, dia 28, é a última segunda, né, desse mês, lá ali no Garcia, em frente ao Colégio Antônio Vieira, nos reunimos lá dominicalmente. Eu estive aqui nesse espaço há acho que menos de um mês, e o Paulo estava aqui ministrando sobre a importância de nós irmos além, de não vermos Deus apenas, se é que a gente pode usar essa palavra, apenas como Deus, mas também vê-lo como Pai. Então ele ministrou muito sobre paternidade. E eu gostaria de voltar a esse tema, para a gente considerar isso, de como o nosso relacionamento, discernindo Deus como Pai, isso possa impregnar a nossa relação e os nossos relacionamentos com as pessoas. Porque a gente sabe como que, até na experiência natural, como é que a paternidade marca a vida da gente. Positiva ou negativamente, mas tem uma importância enorme. E o Senhor vem restaurar todas as coisas, e vem restaurar a paternidade de uma maneira plena. Jesus nos ensinou a orar. Como é que a gente faz para orar, Jesus? Como é que a gente se dirige a Deus? Olha, diga assim, Pai Nosso. E como é que isso vem e afeta os nossos relacionamentos? Então eu gostaria de pegar aqui o relacionamento de Paulo com Timóteo, que se caracteriza muito nessa dimensão de paternidade, e a gente caminhar aqui, pedir que o Senhor nos ajude naquilo que eu sei que nós já sabemos, mas que o Senhor quer que a gente experimente isso em mais plenitude. E quando ele vai escrever a sua segunda epístola, a sua segunda carta, né, para Timóteo, logo no iniciozinho, no verso 2, ele diz assim, do capítulo 1, né? Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele se dirige a Timóteo como amado filho. Amado filho. A gente às vezes está orando e trabalhando, nós temos treinamento de líderes, mas eu não sei se você percebe a necessidade que nós temos hoje, não de líderes, mas de pais na igreja. A igreja, logo depois da era apostólica, ela ficou marcada e conhecida, os líderes que vieram, como os pais da igreja. E onde é que estão os pais na igreja hoje? Qual é o nível de paternidade? Como é que isso se manifesta? O que isso gera na vida um do outro? Eu vejo nesse relacionamento de Paulo com Timóteo, que a paternidade, ela elimina completamente o paternalismo. O paternalismo é uma carência de paternidade. É uma deformação da paternidade. O paternalismo busca manter o discípulo dependente dele. A paternidade, ela trabalha para que aquele discípulo aprenda a depender do pai. É uma ênfase completamente diferente. E amadurecimento é uma dessas dimensões, então, que se manifesta na paternidade. Na primeira carta, Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Ou seja, se assuma como pessoa naquilo que é responsabilidade sua. Não fique terceirizando aquilo que é uma responsabilidade sua. Depois, ainda nessa segunda carta, ele vai dizer no capítulo 2, no primeiro verso: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo tinha essa
esse discernimento de conviver com alguém e saber mais ou menos a idade espiritual daquela pessoa. Os coríntios, por exemplo, eles diziam, até agora, eu tenho que falar com vocês como se eu estivesse falando com criança, com bebês. Vocês não cresceram, vocês ainda estão aí de fraldas. Não era mais para ser assim. Eu tenho que dar aí um mingauzinho para você, um leitinho, não pode ser uma coisa mais sólida. Então, Paulo discernia isso, mas ele vai dizer aos Colossenses que o propósito de vida dele era trabalhar para que todo homem pudesse ser apresentado perfeito, maduro, diante do Pai. Então, esse é o nosso chamado, de a gente ser instrumento na vida de alguém, para que esse amadurecimento esteja acontecendo. E muitas vezes, queridos, aqui quem já é pai sabe disso, né? A trabalheira que dá um filho, né? E assim, o sujeito antes de casar, ele quer 4, 5, aí casa, tem o primeiro, já fica pensando se já quer ter o segundo, né? E no mínimo um casal, um discípulo de Jesus tem que ter no mínimo 2, no mínimo. Claro, às vezes tem situação que ter um já é um milagre, né? Mas digo assim, né? Porque para manter uma população, você tem que ter 2,1 filhos em média. Como não dá para ter 0,1, tem que arredondar para 3, né? Então, eu fiquei nesse mínimo aí de 3 filhos. E às vezes um dos momentos mais fantásticos na relação de um pai com um filho é quando o filho pisa na bola. Quando o filho erra. E quando o filho está esperando uma paulada, uma burdoada, uma ação vigorosa do pai, e o pai pode ser firme, a mãe pode ser firme, mas aquilo fluir em amor. Ali fica uma lição que não sai mais da vida daquele filho, daquela filha, porque ele aprende mais do coração do pai. Eu ouvi outro dia a história de um homem estava dizendo o seguinte, que quando ele era bem pequeno, o pai foi viajar, e o pai tinha uma biblioteca enorme. Aí o filho teve uma ideia, falou, eu vou dar um presente para o papai. Essa biblioteca do papai está muito desarrumada, eu vou arrumar a biblioteca do papai. E ele usou como método o tamanho dos livros. Imagina, né? Então todos os livros pequenininhos, ele arrumou de um lado, depois maiorzinho, até os grandões. Quer dizer, você já viu o que aconteceu, né? Uma tragédia total. Aí o pai volta. E o filho pega o pai pela mão e diz, pai, vem cá que eu quero mostrar uma coisa que eu fiz, que eu arrumei a sua biblioteca. Quando o pai chegou lá, estava aquela tragédia, não é? Feita na biblioteca dele. E aquele pai pegou o filho, colocou no colo, agradeceu. E começou a falar que os livros têm um certo parentesco, e eles se arrumam mais ou menos por família. E esse homem diz, ali começou o meu gosto pela literatura. E esse homem que contou essa história é hoje um grande escritor no nosso país. Isso começou com um acerto. O erro de um filho é uma grande oportunidade para o acerto de um pai. Isso precisa fluir na igreja. Porque a gente erra. As pessoas erram conosco. E naquela hora, quando essa unção de maturidade, de paternidade vem, você vai poder agir ali de uma forma e a igreja não pode ser um lugar nessa caminhada. Quem conheceu
pai assume, tem pai que some. A gente vê isso por aí. Você vê que a campanha desse ano do Estado, na época do Dia dos Pais, foi sobre responsabilidade de paternidade, assumir a responsabilidade. Tem que ter lei. Nós estávamos no Campo Grande e buscando ali falar de Jesus para algumas pessoas, e tinha uma adolescente com a sua avó. E a gente chegou um momento e disse assim, olha, essa paternidade precisa fundamentar, deve impregnar a maneira como nós estamos nos relacionando com as pessoas. E no Antigo Testamento, a gente tem bem aquele modelo assim de Moisés com Josué, né? Preparando um sucessor. Mas na Nova Aliança a gente tem esse modelo aqui de Paulo e Timóteo numa relação de paternidade. E o interessante, irmãos, é que a maternidade é algo mais instintivo. É algo tem até um trabalho na UFBA sobre os filhos do carnaval. 9 meses depois, o número de crianças que nascem sem reconhecimento de paternidade. Então, o mundo está cheio de crianças de rua. Isso não pode acontecer na igreja. Não pode ter crente de rua. Não pode ter crente despaternizado. A gente tem que viver essa graça. Porque o Senhor traz isso para nós. E aí vem uma outra característica dentro dessa proposição de não basta ser pai para exercer a paternidade, que é a dimensão da produtividade. A produtividade. Paulo, ele, no finalzinho, talvez este seja os últimos escritos conhecidos mesmo do apóstolo Paulo, ele idoso, ele diz, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Embora a paternidade estimula o serviço, ela não se fundamenta na produtividade. Nós não temos uma relação na Igreja de Jesus do tipo, poxa, eu acho que eu vou cuidar dessa pessoa porque eu acho que vai ter bastante resultado aqui. Vai ter uma alta produtividade. É claro que a expectativa sempre existe. Mas não se fundamenta nisso. É possível que Paulo, no início da sua caminhada, ele tenha alguma dificuldade com isso, porque vocês estão lembrados que João Marcos, que Marcos teve problema lá, na primeira viagem missionária, e voltou, e depois Barnabé queria levá-lo na segunda, e Paulo disse, negativo. Pisou na bola, não vai não. Ele era mais durão. Mas o tempo passa, e Paulo vai aprendendo mais sobre isso. Tem uma relação muito diferente, porque teve momentos nos textos de Paulo que indica talvez de uma certa fragilidade de Timóteo. Timóteo tinha uma personalidade frágil, insegura, possivelmente, e Paulo está ali com ele, e agora ele está dizendo, manda trazer Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Mas ele está dizendo, ali nesse contexto, que eu acabei a carreira, guardei a fé, estou sendo oferecido como libação. Alguns acham que é possível que ele tenha saído dali e tenha desenvolvido alguma coisa a mais. Mas ele estava no fim de linha.
Então ele está falando de uma necessidade de ter pessoas com ele, de estar junto dele. E ele diz, só Lucas está comigo. Eu creio que isso aqui é uma promessa de Deus. Eu acho que, no mínimo, vai ter um Lucas com você. Quando a situação estiver muito difícil, procura que tem um Lucas aí que vai estar perto de você. Mas, queridos, eu creio que nós precisamos olhar, às vezes, para irmãos e irmãs que estão num momento, numa situação, que não conseguem produzir muito, ou não conseguem produzir nada. Ou quase nada. E que precisam de paternidade também, não de paternalismo. Eu me lembro de um amigo que é pastor, aqui nessa cidade, que ele tem 5 filhos, e um deles tem uma deficiência mental significativa. Mas aquele pastor cuida e ama aquele filho de uma maneira que para mim é um modelo de pai. Tenho sido muito abençoado pela vida daquele pastor. E a gente precisa rever isso dentro de uma economia, dentro de uma maneira tão produtiva, não é? Rubens Lopes, num texto dele, ele fala de 2 pais. Um pergunta assim para o filho, meu filho, o que você vai ser quando crescer? E o outro pergunta para o filho, que tem severas limitações de saúde, diz assim, filho, se você estiver bem no sábado, a gente vai passear. Percebe os horizontes tão diferentes? E a gente descobrir o valor do outro por si mesmo, não pela produção dele. E a gente poder marcar a vida de pessoas. Se você puder rever na sua vida, como eu estou pensando aqui agora um pouquinho na minha, pessoas que Deus levantou e que foram fundamentais numa hora que a sua produtividade, olha, se não fosse 0, estava à beira disso. E alguém que está ali com você, que vê em você coisas que nem você vê, que acredita em você de uma forma que nem você acredita. Meus amados, como isso é necessário. E até nós considerarmos do que a gente pode chamar de uma paternidade invertida. Na sexta-feira, um irmão chamou lá, venha cá, eu quero levar você lá, que a gente está fazendo uma obra lá para o lado da linha verde. Aí fomos para lá. Só que aí ele chamou o pai também. O pai e a mãe. E o pai dele já tem mais de 90 anos. Então, esquecendo as coisas e tal, né? E ele... É a disciplina. Nós, pastores, já chegamos quase que para um sepultamento de coisas que se sabia dentro da congregação, mas faltou paternidade para chegar e fazer o que Jesus mandou. Se o teu irmão pecar contra ti, corre para o Samuel e fala com ele? Não, vai entre ti e ele só. Você precisa de graça paternal no seu coração para fazer isso. Você tem que ir lá como um pai. Você vai lá para ajudar aquele irmão. Se não ouvir, leva mais 1 ou 2, para quê? Para bater nele? Não, trazer peso de verdade. Quebrantar o coração. Se ainda assim, diz a igreja, vamos tratar disso em família. E se não ouvir, consideram como alguém que ainda precisa ser alcançado
porque depois de tudo isso, se o coração não se quebranta, é um indicativo que ele não tem ainda a natureza de Cristo. Ele ainda não nasceu de novo. Ele frequenta, ele cumpre todos as prerrogativas que se diz lá para ele, mas o coração ainda não é um coração de filho. Não é um coração que busca ouvir e obedecer. E eu quero caminhar então aqui, porque Paulo, quando ele chega aqui para Timóteo, tinha hora que ele falava firme com ele. Rapaz, você não seja negligente com o que você recebeu. Lembra que isso foi dado por profecia, com imposição de mãos. Cuida disso. Ser amoroso não é ser fraco. Aliás, eu achei muito interessante, alguém definiu exatamente assim, essa mansidão é a suavidade dos fortes. Mansidão é a suavidade dos fortes. Então você ser suave, mas você ser firme, com o irmão, com a irmã que precisa disso. E por último aqui, parece até que contradizendo antes, mas é estendendo, se por um lado, não basta ser pai para se exercer a paternidade, por outro, nem precisa ser pai para exercer a paternidade. Porque quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, se referindo a Timóteo, diz, meu filho amado. Ele fazia questão de dizer para os outros, embora ele não tivesse gerado Timóteo. Meu verdadeiro filho na fé, conforme lemos, nós temos aqui na primeira epístola, na primeira carta dele, no capítulo 1, verso 2. Então, você não precisa ser pai para você exercer paternidade. Nós precisamos de amor no nosso coração, que é essa essência do caráter e do coração de Deus. E quando você age como pai, mesmo não sendo, você traz para você todas as obrigações de um pai, sem exigir daquele que talvez nem te veja assim como um filho ainda, ou veja você como pai dele, e se veja como filho em relação a você, mesmo aí, você não vai exigir os direitos que você teria diante daquele filho, mas você vai agir como um pai. Você vai dar uma resposta de paternidade, e isso, queridos, é uma atitude de amor, de a gente ver aquilo que tem na vida do outro, que às vezes nem ele está vendo. Não é toda a congregação que é abençoada com um grupo de louvor como vocês têm aqui. E eu estava no Rio de Janeiro uma vez, e estava numa celebração lá, e aí foi um pessoal cantar, mas gente, o pessoal cantava mal. Era para Jesus, mas cantava mal. E olha que eu não entendo de música, mas dava para você ver que a turma cantava mal. E aí aquele pastor, quando foi assumir, eu conhecia aquele pastor, por isso que eu estava lá. Mas ele falou com tanto carinho daquele grupo, eu fiquei envergonhado. Ele viu tanta coisa boa naquele grupo. E isso é uma coisa de pai. Às vezes o filho traz um negócio, um garrancho lá, todo atrapalhado. E o pai, não é mentira não, é uma maneira de ver. Meu filho, que coisa linda. Que coisa linda. É uma maneira de ver. Paterna. A gente precisa disso. Isso é amor. Amor, verbo, amar é verbo transitivo direto, né? Então é uma coisa prática, do dia a dia. E Deus tem levantado essa congregação aqui com tanta graça na cidade, levantando pastores que nem tem cabelo branco ainda. Tem? Está pintando, é? É engraçado que eu estava
um pastor amigo meu me chamou para ir almoçar com outro pastor que estava vindo dos Estados Unidos. E aí eu não tinha assim uma intimidade com esse pastor, tinha com quem me convidou. E lá não sei porquê, a certa altura eu falei, olha, eu discordei de muitas coisas até do George Bush, mas uma coisa eu concordei, que ele disse, não se pode confiar num homem que pinta os cabelos. Aí quando eu olhei para o outro, o cara estava com a cara feia. E ele tinha pintado o cabelo, eu não sabia, né? Foi uma mancada daquelas. Mas Deus tem trazido essa unção de paternidade. E eu creio que essa manhã é sobretudo para isso, que é esse último aspecto que eu gostaria de destacar nesse relacionamento, que é encorajamento. Eu creio que essa manhã é uma manhã de encorajamento daquilo que o Espírito já vem falando a vocês aqui, que você já vem fazendo. E Paulo vai dizer, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que talvez mais tenhamos a aprender no relacionamento de Paulo com Timóteo é exatamente encorajamento. Muita gente trabalhou com Paulo, mas ninguém a gente vê que Paulo tenha encorajado tanto quanto ele encorajou a Timóteo. Ele estava sempre ali ministrando ânimo na vida de Timóteo. Você já viu que o circo está armado para jogar você para baixo? Não é? Você vai ouvir noticiário, você sai, não é? Você ouve o que o STF está fazendo, você cambaleia. Você percebe tudo que está acontecendo ao seu redor, com tantas dificuldades, tanta notícia. A galera vai para a escola, tem que ter uma política anti-bullying. Nunca teve um problema assim, olha, nós temos que regulamentar aqui, que aqui tem há tanto encorajamento aqui na escola, os colegas jogam tanto uns outros para cima, que a gente está tendo que, menos. Seria tão bom, né, se tivesse um negócio desse, né? Mas tem que ir controlando lá para não passar por cima do outro. É nesse cenário que a igreja chama a ser sal, ser luz, encorajar. A rigor, só a igreja tem uma palavra de encorajamento nesse tempo. A igreja, ela ganhou notoriedade no mundo, não foi quando Constantino foi lá e disse, olha, todo mundo agora do império tem que ser cristão. Ali a coisa complicou demais. A igreja ganhou uma respeitabilidade, foi quando o talarico, as forças bárbaras entraram dizimando Roma, acabando com tudo, jogando o império abaixo, e depois que eles passam, tem uns malucos lá no meio das ruínas, estendendo a mão e levantando pessoas, e dando água e dando sopa. Quem era essa turma? Eram os cristãos. Eram os cristãos. Então, a igreja é chamada a essa unção de fluir nessa unção de encorajamento, de estar revelando, de estar ministrando sobre aquilo que é a revelação do Senhor, e nós somos em Cristo Jesus, de quem nós somos, onde nós estamos, para nós não sermos dirigidos pelas nossas circunstâncias e tentarmos ver a revelação de Deus à luz da nossa circunstância, mas olhar para as nossas circunstâncias à luz do que nós sabemos que somos no Senhor. Amém, amados? Então, trazendo algo que você só pode levar encantado do seu relacionamento comigo, como filho. Então eu ministro você, eu abasteço você. Travou. Então se você
Nessa manhã, testificar o coração de cada um de nós aquilo que só Ele pode fazer, dizendo, revelando para nós, o Senhor como Abba Pai. O que não pagarei seria olhar para o Senhor e dizer, Marinho nosso, venha Espírito de Deus, move, Senhor, na vida de cada um de nós nessa manhã. Toma essa oportunidade, Senhor. Toma essa oportunidade, Senhor. Toma os pastores aqui. Faz uma unção renovada, Senhor. Aprofunda isso, Senhor. De paternidade, Senhor. Jesus Paulo, Senhor. Levanta os irmãos. Gente vai pastorear. Gente quer recomendar. Está na tua mão. Gratos por essa palavra que nos chamou à responsabilidade, que nos chamou ao entendimento de que o Senhor quer fazer algo que transcende, Pai, transcende ao simplesmente sentar e ouvir. Por isso, realmente, nós clamamos ao Senhor para que essa palavra gere vida. Eu sei porque você está aqui na frente. E eu sei o que você está sentindo. Porque eu um dia orando, eu sei o que é se sentir desamparado. Eu sei o que é ter medo da vida. Porque a gente olha para algumas pessoas que tem uma família ajustada, que talvez alguns de vocês não tiveram, que tinha pai e mãe presente em casa dizendo, vai filho, vai filha, se tiver alguma coisa errada eu estou aqui. E vocês talvez até já sentirem inveja dessas pessoas. Eu já senti. Eu já tive inveja de pessoas que tira o medo de você ir, mas quando você não tem uma história, o pai que quer preencher essa lacuna. Então venham e rasguem seus corações, porque ao rasgar os corações, Deus entra como Pai, porque não tem nada melhor de um irmão que o Senhor vai levantar com sentimentos paternos. Ah, Senhor Jesus, levanta pais nessa igreja, Senhor.
Em nome de Jesus. Cura, Jesus. Cura. Mostra aos teus filhos, Pai, o quanto o Senhor quer ser pai deles. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, ministra. Ministra nas mentes. Ministra nos corações. Ministra sobre essas pessoas, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Faz algo, Jesus, faz algo. Faz algo, Senhor, que se torne divisores de águas, marcos na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Recebam a voz suave.